um pouco sobre a igreja de Tessalônica, que era uma igreja que estava indo muito bem. O apóstolo Paulo, inclusive, elogiando as atitudes e o que eles estavam fazendo, desde o momento que eles ouviram a verdade, aprenderam da verdade, começaram a praticar a verdade. A igreja de Tessalônica começou a se despontar como uma igreja que realmente adorava o Senhor. Mas o apóstolo Paulo disse assim, para que eles pudessem ouvir mais alguns conselhos. E nós aprendemos na semana passada como é importante nós dedicarmos o nosso tempo, dedicarmos as nossas energias, a nossa força, a nossa compreensão em realmente amar o nosso irmão, realmente estar juntos dos nossos irmãos, porque a igreja, a essência da igreja é exatamente isso. Hoje, mais ou menos na sequência da mensagem da semana passada, queremos falar um pouco sobre comunhão. Quero que você abra lá em Salmo 133. Salmo muito conhecido, né? E depois nós vamos ler um outro texto, está lá em João capítulo 17. Mas primeiro em Salmo. Amém? Vamos abrir aqui. Eu estou um pouco... Pode colocar o texto aqui na tela, ou Derek? Pode colocar, porque hoje eu esqueci o óculos. Eu coloquei no terno, né? E esqueci o terno. Não adiantou nada, né? Lembrar de colocar o óculos dentro do bolso do terno e esqueci o terno. Mas Salmo 133, eles vão colocar lá. Eu vou tentar ler aqui do meu celular também. Obrigado, Pai. São só 3 versículos, bem rapidinho. Bem. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Pode seguir. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. Como o orvalho de Hermon, e como o que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Volta para o versículo 2. Nós vamos ficar nesses 3 versículos. No versículo 2, Davi, ele, quando... posso dizer que ele quis trazer uma dimensão maior do que o que as pessoas tinham a respeito de união e de comunhão, que nesse ponto aqui a gente pode colocar como a mesma palavra. O Davi, ele quis colocar uma importância que nós, como nossa cultura, uma cultura ocidental, ela não compreende direito, porque às vezes não consegue entender a cultura judaica, alguns detalhes da cultura judaica. Que no texto diz, né, que a união é tão preciosa como o óleo que desce sobre a cabeça do sacerdote. O óleo que desce na cabeça do sacerdote é a unção de Deus, ou seja, sem esse óleo de unção, sem essa unção especial que o sacerdote recebe, ele não pode desempenhar a tarefa dele, cumprir as tarefas do sacerdócio. O óleo, ele representa a forma que Deus teve na época, né, de santificar o sacerdote para aquela determinada função. E o óleo, ele tinha que descer do alto da cabeça, né? Quem ungia o sacerdote era Moisés, que ungiu os sacerdotes desde Arão, e toda a descendência de Arão começou por Moisés. Ele pegava o chifre, né, de antílope na época, eu acho que é antílope, se eu não me engano, enchia de óleo, de azeite, era um óleo consagrado,
derramava sobre a cabeça do sacerdote e descia. Diz aqui Arão, no caso, é a representação do sacerdote, porque foi o primeiro sacerdote instituído por Deus. E aquele óleo descia sobre a cabeça, descia sobre todo o cabelo, o couro cabeludo dele, descia sobre a barba, porque eles usavam barbas grandes. Quer dizer, o óleo tinha que tomar todo o corpo, toda a cabeça, né, do sacerdote, e depois tomar toda a vestimenta do sacerdote. Não podia ficar nenhum pedacinho da vestimenta sem aquele óleo, porque aquilo representava o que? A santificação, a santidade de Deus estava tomando conta do sacerdote. Veja só a importância que Davi dá para aqueles que estão em união, em comunhão, que estão vivendo na mesma visão. Isso traz para aqueles que estão buscando essa unidade, buscando essa comunhão, debaixo das bênçãos de Deus. Essa união traz uma santificação, traz uma capacitação espiritual para a gente fazer aquilo que nós não temos condições de fazer por nós mesmos aqui na terra. Porque essa ideia de viver em unidade, de viver com uma certa, como que eu posso dizer, de viver bem com os nossos pares, isso não é uma ideia que só a igreja prega. Isso, muitos lugares, isso é ensinado. Mas quem começou a falar sobre isso, na verdade, foi Deus que começou a falar. E Jesus Cristo, Ele veio acrescentando, veio colocando uma força nesse ensinamento, porque quando Ele disse que o maior mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas, né? Amar a Deus com toda a sua força, toda a sua alma, todo o seu entendimento. Essa era a primeira lei, a mais importante de todas. E a segunda lei, semelhante à primeira, era qual? Amar o próximo como a ti mesmo. Então Jesus Cristo, ele fortificou, se eu posso dizer dessa maneira, essa ideia de comunhão, essa ideia de tolerância, essa ideia de você viver bem com aquele que está do teu lado. E fora da igreja isso também é ensinado. Mas presta atenção que eu vou te falar. Se nós não estivermos ligados em Deus e ligados principalmente em Jesus Cristo, nós não conseguimos fazer isso. Não conseguimos chegar ao ponto em que Deus deseja de nós. Porque viver em comunhão é algo sobrenatural. É algo que excede a capacidade e a condição humana. Por que eu estou falando isso? Justamente por causa desse versículo. A importância que Davi dá para a unidade do povo é a mesma importância que ele dá para a unção de Deus que desce sobre o povo. Então a gente pode dizer assim: sem unidade não existe unção. Sem unidade ou sem comunhão não pode haver a presença de Deus. E a gente vai ver isso mais para frente. Na sequência, no versículo 3, diz: como o orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordenou a bênção e a vida para sempre. É engraçado que Davi, ele fala de óleo de unção e de orvalho. O que é orvalho? O orvalho não é aquela umidade que vem logo pela manhã? Aquela umidade que vem em forma de gotas de água, não é isso que é orvalho? Veja, não dá para a gente misturar azeite com água. São duas coisas que não se misturam, não é mesmo? Você já tentou fazer isso? Colocar num copo, colocar óleo e depois colocar água? Eles se misturam? Não, porque têm densidades diferentes. Eles não se misturam porque a densidade de um é diferente da densidade do outro. Óleo e água não se misturam. E sabe o que Deus me mostra com isso? E Ele pode te mostrar de uma maneira totalmente diferente. Não tem problema nenhum. Depois, quando você lê esse texto de novo,
Deus pode te mostrar de uma forma totalmente diferente. Mas, quando a gente lê e a gente entende isso, que eles não se misturam, a gente começa a entender que a densidade de Deus, que é muito mais forte, muito mais poderosa, porque é o próprio poder de Deus que age, amém? Pela unção dele. E a água, que é diferente, que tem uma densidade diferente, que representa quem? Representa a nossa dia. Representa a nossa capacidade de fazer as coisas. O Monte Hermon, ele tem na parte mais alta dele, no cume do Monte Hermon, ele começa a juntar em determinadas épocas do ano lá em Israel, neve. A neve vai derretendo e a água vai descendo pelo Monte Hermon e vai chegando para perto de uma região que não tem tanta condição de produzir, por causa da sequidão, por causa da qualidade do solo. Aquela água que desce do Monte Hermon irriga o solo que não está preparado para a produção da agricultura e para cuidar dos animais. Aquela água que desce do Monte Hermon faz com que aquela terra que não está tão boa para produzir, comece a produzir bem. Está me entendendo? Ok? Por causa dessa água que desce do monte, outras regiões que não têm condição de produzir tão bem, começam a produzir. E é exatamente isso que me mostra esse salmo. Porque quando nós temos condições de viver em comunhão e em unidade, Deus derrama unção sobre nós, e a nossa capacidade, ela se amplia. O que nós não podemos fazer, o que nós não temos condição de fazer, nós começamos a ter, porque a unção de Deus derrete aquela água prepara o nosso solo, o nosso coração. Como diz, né, Jesus Cristo falando na parábola do semeador, o nosso coração, ele é como se fosse um tipo de solo, que precisa estar preparado para receber a semente, que é a palavra do Senhor. Você está me entendendo? Como a palavra de Deus é maravilhosa. Porque esta água, a gente sabe que quem envia essa água é o Senhor Deus. Mas esta água, às vezes nós temos alguma coisa escondida dentro de nós, que podemos usar para produzir para o reino. Está lá guardado, às vezes está com aquela água lá do Monte Hermon, está congelada, está inerte, está como se fosse gelo puro, rocha pura. Precisa do poder de Deus para derreter esta água, e essa água realmente irrigar o nosso coração, irrigar também outros corações, porque aí quando a gente está em unidade, aquilo que Deus produz na minha vida, eu consigo transbordar para a tua vida. Glória a Deus. Você pode dar glória a Deus por isso? O que a gente pode ter esta compreensão? O que nós podemos ter essa compreensão? No livro de João, capítulo 17, que é o outro texto que eu quero ler. João, capítulo 17. Versículo 20 e 21. Como é gostoso ver as pessoas virando as folhas, né? Num tempo de tecnologia, onde muitos trazem o celular, né? Para ler a palavra. Eu tenho aqui a minha Bíblia também. Mas como eu não trouxe óculos, eu estou preferindo usar o celular, né? Aí o pessoal que trouxe a Bíblia, folheando as folhas, né? É um barulho muito legal. Capítulo 17, versículo 20, diz assim: E rogo não somente por estes, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim. Quem está fazendo essa oração? Jesus Cristo, amém? Jesus está intercedendo pelos seus discípulos, mas Ele também está intercedendo por aqueles que vão crer nele por causa da palavra do Senhor. Ele esteve orando por você, amém? Aí no versículo 21 diz assim: para que todos sejam um,
assim como tu, ó Pai, és em mim, e eu em ti. E também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E esse versículo tem muito claro que nós precisamos viver em unidade com o nosso Deus, com o nosso Senhor Jesus, com o Espírito Santo. Mas Jesus aí deixa bem claro que eles sejam um entre eles. Essa unidade produz comunhão. Às vezes a gente pensa que uma coisa é a mesma coisa que outra. Não. Às vezes nós podemos estar unidos, por exemplo, num culto, numa reunião, unidos em uma tarefa, em uma missão. Podemos estar juntos, unidos, mas não necessariamente podemos estar em comunhão, porque uma coisa não é a mesma coisa que outra. Quando você lê lá em Atos capítulo 2, versículo 42, que foi o primeiro versículo que aparece a palavra comunhão, em grego, palavra que aparece lá em Atos capítulo 2, versículo 42, em grego, koinonia, que significa comunhão, ele tem um significado muito, muito interessante. O significado de koinonia tem a ver com o verbo compartilhar. A comunhão, se a gente trazer o significado da palavra comunhão, a gente vai lembrar do verbo compartilhar. Vamos ler lá em Atos capítulo 2, para a gente entender isso. Atos capítulo 2. Vamos ver o versículo. Versículo 42 mesmo. Olha só, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, que é aqui que aparece a palavra comunhão pela primeira vez, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Percebe que no versículo 44 ele fala as duas coisas. Eles estavam unidos e tinham tudo em comum. Percebe que são duas coisas diferentes. Unidos porque eles estavam sempre juntos, mas eles começaram a compartilhar as coisas que eles tinham um para com o outro. No versículo 45 isso fica bem mais claro. E vendiam suas propriedades e bens e os repartiam por todos, segundo a necessidade de cada um. Então, veja bem, compartilhar, que é o significado da palavra comunhão, às vezes não é a mesma coisa que unidade, mas nós precisamos estar unidos para que a comunhão venha. Nós precisamos estar juntos para que a comunhão possa aflorar em nós, no nosso coração e no nosso meio. Porque era essa a ideia de Jesus Cristo, que pudéssemos compartilhar os nossos talentos, que pudéssemos compartilhar as nossas dores, que pudéssemos compartilhar as nossas necessidades. E as pessoas, elas têm resistência com relação a isso, porque quantos de nós já não fomos decepcionados por alguma coisa que alguém fez? Quantos de nós confiamos em alguém, às vezes nos abrimos para alguém, falamos um segredo para alguém, porque precisávamos de um ombro amigo, precisávamos desabafar para alguém, e aquela pessoa espalhou aquilo que nós falamos. Quantos de nós confiamos em alguém, pedimos ajuda para alguém numa coisa, numa necessidade, algo muito importante, e aquela pessoa disse que ia nos ajudar, e no final das contas fugiu de nós. Muitos de nós já, se não passamos por isso, presenciamos isso.
Mas a ideia de Jesus era que pudéssemos fazer exatamente essas coisas. Tem um texto, um versículo que diz assim, para nós confessarmos uns aos outros, e aí nós seríamos sarados. Por quê? Porque nós estaríamos confessando as nossas fraquezas, estaríamos nos abrindo uns para com os outros. E aí, se eu me abro para você, você poderia orar a Deus, para que Deus me fortaleça. Você poderia me exortar, você poderia me encorajar, me animar. Essa sempre foi a ideia de Jesus. Mas sabe por que é muito difícil disso acontecer de fato? Não só dentro da igreja e muito mais fora da igreja. Porque como eu falei, essa ideia de unidade e de compartilhamento, não é só a igreja que prega. Começou pela igreja. Começou com Jesus Cristo. Começou com Deus falando sobre isso. E Deus, Ele deu aquilo que mais importante que Ele tinha. Ele compartilhou conosco a vida do próprio Filho dele, Jesus Cristo. Ele não teve reserva de entregar para nós aquilo que mais nós necessitávamos. E sabe por que Ele fez isso? Quando Ele teve certeza absoluta que Ele podia fazer isso, quando lá atrás, lá Abraão, quando Deus pediu para Abraão, Abraão, sacrifica o teu filho, o teu único filho, vai lá no monte Sião e sacrifica o teu filho. Na verdade era um teste que Deus estava fazendo com Abraão. Mas Abraão, ele foi tão fiel que ele chegou realmente quase a sacrificar Isaac, que era o filho dele. E Deus falou, não faça isso. Agora eu vejo que você não ama mais o seu filho do que a mim. Agora eu vejo que você dá mais importância para mim, e sou o teu Deus, do que para o teu filho. Mas você não precisa sacrificar o teu filho. Eu vou fazer de vocês uma grande geração, uma grande multidão, mais numerosa do que as areias do mar, mais numerosa da praia, mais numerosa do que as estrelas do céu. E Deus cumpriu essa promessa. E ainda mais por causa dessa convicção que Abraão tinha, Deus não hesitou de entregar o seu único filho, Jesus Cristo. Veja, o compartilhar é uma coisa muito, eu posso falar aqui, muito doida, muito profunda. E a gente precisa buscar isso. Mas nós precisamos ter a cabeça, a maturidade cristã de fazer isso bem feito. O que você faz quando alguém te procura pedindo para que você ore por ela? Você já quer saber qual que é o problema que ela tem? Tá, você quer que eu ore por você, mas o que está acontecendo com a tua vida? E a sua curiosidade é aguçada, e você pergunta, o que você tem? O que aconteceu? E aí a pessoa fala, e aí ela se abre para você. O que você faz com esse segredo? O que você faz com esse segredo? É um segredo que só é compartilhado entre a pessoa e Deus? Ou você começa a colocar no informativo da igreja? O que você faz quando você fica sabendo que alguém cometeu uma falha, um pecado, e ela precisa novamente de encorajamento para voltar aos caminhos do Senhor, para voltar a acreditar nas promessas de Deus? Porque é uma coisa complicada. O pecado, às vezes nós cometemos alguns pecados que nos destrói por dentro, que a gente não fica com coragem para enfrentar Deus. E na nossa cabeça, quando a gente vem para a igreja, a gente está enfrentando Deus, a gente vai ver Deus. Nós não nos sentimos dignos de entrar às vezes na igreja, ou de começar a fazer uma oração por causa daquele pecado. E Deus, Ele é santo. E a gente aprende isso na igreja, a gente aprende isso na palavra. Ele é santo, mas Ele nunca deixou de ser amor. Ele nunca deixou de ser misericordioso.
Só que algumas pessoas, elas ficam tão abatidas pelo inimigo, quando alguns pecados acontecem, porque ninguém é perfeito, que ela pensa que ela não tem essa dignidade de se aproximar novamente para Deus. E se você fica sabendo que uma pessoa está vivendo isso, o que você faz? Você fica tentando julgar a pessoa, falando assim: mas a pessoa tem que ter força de vontade, a pessoa tem que entender que ela precisa de Deus, por que ela não vem na igreja? E você fica pensando mil coisas, mas você não vai até ela e fala para ela: querido ou querida, eu te amo, eu não sei o que está acontecendo com você. E às vezes você até sabe, mas você fala: não sei o que está acontecendo com você, mas eu estou aqui para orar por você, para te encorajar. Você quer que eu venha aqui para te buscar, para a gente ir na igreja juntos? Será que você faz isso? Ou você fica apenas pensando que ela poderia estar na igreja e não está? Nós precisamos ter maturidade para desempenhar essa comunhão, porque compartilhar a nossa força com alguém que não tem força nenhuma, compartilhar aquilo que nós estamos aprendendo na palavra com aquele que ainda não entendeu, e não porque a pessoa, ela é, como que as pessoas dizem, ela é lerda. É lertinho, coitado, não entendeu. Você já está julgando a pessoa. Ninguém é lerdo, ninguém é burro, ninguém não entende porque não tem condição. Não, cada um tem o seu ritmo, cada um tem uma maneira fácil ou mais abrangente de entender a palavra. E o que você faz quando você entende a palavra e você pode compartilhar com alguém que não entendeu direito? O que você faz se você tem tempo para vir à igreja nos cultos semanais, e aí outras pessoas não têm tempo, porque ou estudam ou trabalham, e você pode orar por elas, você pode rogar, interceder por elas, para que elas sejam fortalecidas no Espírito Santo. Mas às vezes você vem na igreja no culto semanal, mas nem lembra que a pessoa existe. Veja o que eu estou querendo trazer, essa compreensão que Deus está me dando com relação à palavra comunhão, que é compartilhar. Precisamos aprender a compartilhar, para que o mundo saiba que nós somos verdadeiramente representantes de Cristo aqui na terra. Como o próprio Senhor Jesus Cristo disse lá em João capítulo 17, versículo 20 e 21, para que o mundo entenda que o Senhor me enviou, que Ele seja um, para que o mundo entenda que existe uma esperança em mim, que sou teu filho, e no Senhor, que é o Criador de todas as coisas, para que o mundo entenda que o natural, aquilo que nós estamos vivendo aqui no natural, que tem um tempo de validade, não é mais importante do que o sobrenatural, que nós vamos viver por toda a eternidade. As pessoas estão mais interessadas e mais focadas com aquilo que elas precisam fazer nessa vida, mas elas se esquecem que depois que elas morrem, elas precisam ir para algum lugar, e esse lugar tem que ser o céu. Para aqueles que amam a Deus, não existe outro caminho, não existe uma outra possibilidade. Nós precisamos ir para o céu, porque o outro lugar, esse outro lugar que é o inferno, está sendo reservado para Satanás e para os seus demônios. Mas sabe quem é que mostra o caminho, o verdadeiro caminho para o céu? É a comunhão no Senhor Jesus Cristo, porque Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Amém? Você está me entendendo? Porque falar de comunhão na igreja não é algo novo. Eventualmente nós já ouvimos, pelo menos, no mínimo uma vez sobre isso na igreja. Mas nós sempre vamos ter que falar sobre isso, porque nós precisamos, diz lá em 1 Coríntios capítulo 4, versículo
1 e 2, que nós somos despenseiros dos mistérios de Deus. E importa que a palavra despenseiro significa mordomo. O que é o mordomo? É aquele que administra, aquele que serve. O mordomo, ele cuida das coisas, dos bens, da propriedade que não são dele, que é de outra pessoa, não é assim? O mordomo cuida da casa que não é sua. O mordomo, ele cuida dos bens que não é dele. Nós somos mordomos de Deus, porque nós estamos cuidando das coisas que não são nossas. Tudo Deus criou e é dele. Deus criou todas as coisas e nos criou também. Então nós estamos aqui para cuidar das coisas, para cuidar da natureza, para cuidar do universo. A gente sabe que a gente não está fazendo um bom papel. Nós não estamos fazendo as coisas direito, porque a natureza está sendo destruída pelo homem. As coisas estão se acabando, animais que Deus criou estão sendo extintos, plantas, espécies de plantas estão se acabando. Por quê? Porque o homem, tudo que o homem toca parece que é uma praga que destrói. Nós não estamos sendo bons mordomos com relação às coisas que Deus criou, mas nós precisamos nos esforçar, e principalmente para cuidar bem da criação mais importante, que é o homem. Quando eu me entrego a Deus, quando eu entrego minha vida a Jesus Cristo, eu tenho que me empenhar para ajudar a você a ser uma pessoa melhor. Eu tenho que administrar o meu tempo para te servir, porque eu fui criado para ser mordomo de Deus, para cuidar das coisas de Deus. Então eu tenho que aprender a cuidar de você. Fala para a pessoa que está do teu lado: tem que aprender a cuidar de você. Amém? Não é cuidar da sua vida, não é cuidar daquilo que você faz, não é cuidar do que você é para ficar falando para as pessoas quem que você é. Não, é cuidar de você, é cuidar bem de você, é te dar amor, carinho, compreensão, dar um ombro amigo, dar confiabilidade, dar companheirismo e amizade. Na semana passada nós falamos muito sobre isso, sobre relacionamento. E o relacionamento, ele é fortalecido pela comunhão. Porque eu sei que se eu tenho um amigo que vai fazer aquilo que eu peço, que vai às vezes até, vamos colocar aqui, vai até dar do próprio pão dele para me alimentar, que vai, sei lá, vai fazer qualquer coisa para me mostrar o amor dele por mim, eu vou confiar nele. Ele vai ser meu verdadeiro amigo. Nós precisamos estimular isso na igreja, porque esse relacionamento de compartilhar, ele extrapola aquilo que nós fazemos no campo natural. Porque quando nós vivemos essa comunhão, aí a gente vai lembrar do que está escrito lá no Salmo 133. A unção de Deus vai descer sobre a nossa cabeça, vai descer sobre o nosso rosto, vai descer sobre a nossa barba, mesmo aqueles que não têm, vai descer sobre nossas vestimentas. Ou seja, a unção de Deus vai descer sobre toda a nossa vida. A unção de Deus é algo espiritual, sobrenatural, poderoso. Nós teremos não apenas a nossa força natural, a nossa compreensão, as nossas habilidades humanas para viver, nós teremos as habilidades espirituais do Espírito Santo na nossa vida. Por quê? Porque a comunhão vai fazer com que a unção de Deus seja derramada sobre a nossa vida. Que Ele seja um Pai, para que o mundo entenda que o Senhor me enviou. Essa obra quem faz é o Espírito Santo. Amém? Amém? Então hoje a gente vai fazer o seguinte. Nós temos 5 minutos. Eu quero que você procure uma pessoa, só uma pessoa. Vai ser um reboliço aqui. Você vai procurar uma pessoa, não para orar, ainda não, para orar ainda não,
Você vai procurar uma pessoa para você falar para ela o que você entendeu dessa palavra, dessa mensagem. Aí você vai aproveitar. Se você está precisando de ajuda, se você está precisando de encorajamento, se você está precisando que Deus te ajude em alguma coisa, você vai pedir oração para essa pessoa. Aí depois nós vamos orar. Você nem precisa falar do teu problema para essa pessoa, mas você vai procurar a pessoa primeiro, falar para ela o que você entendeu dessa palavra. Uma palavra curta, breve, o que te marcou nessa mensagem. E aí depois nós vamos orar, amém? 5 minutos a partir de agora, pode começar. Ninguém se mexe, é engraçado. Ou pessoal tímido. Vamos lá, gente, 5 minutinhos. Santo é o teu nome, meu Pai. Sua vida, queridos. Amados, não fique por causa das decepções que você já passou, com pessoas que você confiou, pessoas que você precisou de ajuda dessas pessoas, pessoas da igreja inclusive. Não fique se pautando por essa decepção que você viveu. Insista em ter alguém para compartilhar com você a sua vida espiritual, a sua vida cristã. Ande com alguém. Ande com alguém. Ninguém pode servir a Deus sozinho. Nós vamos fazer essa oração, pedindo para que Deus possa nos capacitar com aquela unção que está reescrita lá em Salmo 133. Que não apenas sejamos unidos, mas possamos desta união estimular a comunhão em cada um de nós, para que possamos orar sempre uns pelos outros, para sermos fortalecidos. Esse é o segredo da igreja sadia, da igreja fortalecida no Espírito Santo. Feche os seus olhos, ore por essa pessoa que está do teu lado. Pai amado, obrigado, ó Deus. Eu te agradeço, ó Deus, pela tua doce palavra, maravilhosa palavra, Senhor, que nos alimenta, que nos traz, ó meu Pai, vida abundante, que nos traz, ó meu Pai, uma fonte de água viva para jorrar para a eternidade. É esta água que precisamos compartilhar com os nossos irmãos, que precisamos compartilhar com quem seja, meu Pai, que tenha necessidade, ó Pai. Precisamos compartilhar não apenas entre nós que estamos aqui em igreja com o corpo de Cristo, mas compartilhar também para o mundo, ó Deus, para que o mundo veja, ó Deus, que o Senhor Jesus Cristo veio com esta missão de unir as nossas vidas, de nos transformar no corpo dele, de nos fazer, Senhor, estar unidos na videira, e essa videira é o próprio Senhor Jesus. Pai, ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos, ó meu Deus, a fazer certo, meu Deus, essa tarefa de ter comunhão, de estimular o compartilhamento, compartilhar, ó meu Pai, as nossas forças, compartilhar, Senhor, também as nossas necessidades, compartilhar, ó meu Pai, o nosso entendimento da Tua Palavra, compartilhar, Senhor, as bênçãos que temos recebido da Tua parte, compartilhar, meu Pai, de maneiras cada vez mais amplas, maiores, não apenas entre nós, mas para o mundo também, para que o mundo veja, Senhor, conheça o Teu amor, veja a Sua face, ó Deus, e conheça o Teu amor por nosso intermédio, Pai. Precisamos cumprir essa tarefa, Pai. Ajuda-nos, Espírito Santo, ajuda-nos, Senhor, ajuda cada um que está aqui, aquele, Senhor, que está com o coração quebrantado, com o coração apertado, porque está vivendo dificuldades, aquele, Senhor, que está vivendo dificuldades, tormentas, dores, aqueles que estão vivendo, meu Pai, períodos de batalha, na casa, na família, no emprego, pessoalmente. Senhor, eu clamo a Deus, que o Senhor, que conhece todas as coisas,
Senhor que conhece cada um de nós, meu Deus, realiza os teus milagres, Senhor, para essas pessoas. Cuida, Senhor, de cada um. Cuida, Senhor, com teu poder magnífico, Senhor. Opera milagres no nosso meio. Opera, Senhor. Traz, ó meu Pai, para a alma angustiada, para a alma que está com ansiedade, para a alma que está contrita, triste. Traz, ó meu Pai, todas as coisas renovadas, alegria, paz, tranquilidade, força, encorajamento, fé, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, dependemos do Senhor, ó Pai. Dependemos do Senhor, ó Deus. Aleluia, Deus. Te agradecemos, ó Pai. Te louvamos, Senhor. Te agradecemos por viver, Senhor, nesse ambiente chamado igreja. Porque a igreja não é instituição. A igreja não é a placa. A igreja não é esta construção, esta casa, esse templo. A igreja, Senhor, somos nós, ó Deus. E que possamos saber trabalhar nesse campo chamado igreja. Que possamos, Senhor, fazer o melhor para o nosso irmão, ó Pai. Porque o Senhor nos chamou para isso, Pai. Obrigado em nome de Jesus. Nós te agradecemos. Se você está grato a Deus, glorifica a Deus com suas palmas. Exalte o nosso Deus. Santo é o nosso Deus.